Depois que eu fui aprovada no meu concurso e examinei a minha trajetória e a de muitas outras pessoas, ficou evidente que as fases se repetiam. O tempo em cada uma delas variava, mas as etapas eram as mesmas. E o comportamento das pessoas também era muito semelhante quando atravessavam cada fase. Muito parecido com jogos de videogame. Os meus 4 filhos eram meninos, hoje são homens, e eu acompanhei bastante essa dinâmica. Começar um projeto é dar início à solução de alguma coisa que está incomodando a gente ou partir para a realização de um sonho. É o jogo novo, cheio de desafios. A gente está cheio de disposição e coragem. Nos concursos públicos ou em outros projetos que envolvem estudo, a gente vai à papelaria comprar material, uns mais, outros menos. Ficamos animados com a possibilidade de termos encontrado um caminho e ficamos empolgados com as histórias de sucesso que a gente escuta. A gente pensa assim, daqui a pouco serei eu a pessoa bem-sucedida. Um pouco depois, a gente começa a enxergar as dificuldades do caminho. Isso já dá uma sacudida naquela animação inicial. É quando começam as aulas. Se forem presenciais, no meu tempo eram sempre. A gente começa a olhar para o lado, ver aquele mundaréu de gente querendo a mesma coisa que a gente. E as matérias? Tem sempre aquela que é calcanhar de Aquiles. Aí a gente olha para o professor, olha para o colega, acha todo mundo com uma cara de tão inteligente, e a gente não está entendendo nada, aí começa a pensar, acho que não vai dar para mim. Tem mais uma coisa, num primeiro momento, parece que a gente não tem resultado algum, apesar de todo o nosso empenho. A gente passa uma fome danada e não perde um grama. Vai todo dia para a academia e o corpo não muda. A gente estuda a beça e olha, parece que não aprendeu nada. Acontece que é preciso algum tempo para os primeiros resultados começarem a aparecer. Infelizmente, muita gente já desiste nessa etapa. Mas não a gente. A gente quer aprender como funciona esse jogo. A gente pode morrer 1000 vezes, mas vai começar de novo e seguir sempre em frente. Passada a empolgação inicial e o choque que vem depois, começa um período mais equilibrado. A gente já sabe que não vai ser tão simples, mas também não vai ser tão desesperador. Nos estudos, a gente começa a entender que é preciso administrar as matérias, fazer revisões, provas anteriores, já começa a descobrir alternativas para contornar as dificuldades. Aos poucos, a gente começa a entender como funciona o jogo e já vai ganhando confiança no processo. Depois disso, chega um momento em que parece que tudo perde a graça. A gente já está na estrada há bastante tempo e o cansaço é constante. Por outro lado, parece que a gente já está tão perto, mas a gente tropeça e não chega. Isso desanima. Nesse momento, as cobranças externas ganham um peso exagerado, as frustrações também. Em maratona, isso é chamado o muro do maratonista, porque o corredor está exausto, ele já correu muito, mas ainda falta um bocado. Quando a gente escreve um livro, essa é a etapa da revisão, uma chatice só de ficar ajustando pontos e vírgulas e parece que nada está acontecendo assim de significativo. Em concurso, a curva de evolução fica mais lenta. Você começa a acertar 60%, 70% das questões, mas isso não é suficiente. E subir para 80%, 90% requer um refinamento, não só de conteúdo, mas de postura e de estratégia. Fica parecendo que foi mais fácil conseguir acertar 70% do que subir esses 20% que faltam. E é mesmo. Essa etapa final não tem glamour. O resultado não é visível, por isso é tão difícil seguir. São mais algumas questões, são os últimos quilômetros, mas é o que vai colocar você em outro patamar.